Tô passando aqui a correção dos últimos exercícios, tá? Área e perímetro, parte 2, tá? Da nossa revisão. Então, no número 1, seja um triângulo isósceles com dois lados medidos 5 centímetros e a base 6 centímetros. Qual a área desse triângulo? Primeira coisa que eu fiz aqui, gente, foi desenhar o triângulo isósceles. Lembrando que aqui é um triângulo isósceles. É um triângulo que tem dois lados com a mesma medida e a terceira medida diferente, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui para determinar a área disso é eu descobrir a altura. Por que que eu tenho que descobrir a altura? Porque para eu conseguir usar a fórmula da área, eu tenho que pegar a base, multiplicar pela altura e dividir por 2, tá? Então, primeiro vamos achar a altura aqui, h. Primeira coisa que eu fiz, então, gente, eu recortei essa figura, olha, tá? E joguei para cá essa imagem aqui, ó, dando origem a um triângulo retângulo, tá? O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que tem 90 graus em um dos seus lados aqui, em uma das suas arestas. Então, aqui, ó, 5 centímetros. Isso tudo aqui, como tem 6, a metade vai ser 3, tá? E aqui seria a altura que eu quero encontrar. Então, vamos lá, ó. Joguei o teorema de Pitágoras aqui, a fórmula, tá? Onde a hipotenusa ao quadrado vai ser igual aos outros dois catetos elevados ao quadrado, tá? O maior lado desse triângulo aqui, gente, ó, é sempre o oposto ao ângulo de 90 graus, tá? Então, esse aqui é o lado oposto dele, então esse aqui vai ser a hipotenusa, o maior lado. E esses outros dois lados aqui vão ser os catetos. Então, o A é sempre a hipotenusa, né? Então, aqui ficou 5 ao quadrado, igual a 3 elevado ao quadrado e o outro aqui c ao quadrado, que eu poderia ter botado AH também, tanto faz, tá? Aí, substituir tudo, vou resolvendo. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Mais c ao quadrado. Agora, número para um lado, letra para o outro. Peguei esse mais 9, passei para o lado esquerdo e troquei o sinal dele. Fiz a subtração, deu 16, tá? Ficou 16 igual a c ao quadrado. Agora está faltando tirar esse quadrado aqui do c, né? Para eu tirar ele daqui, eu posso jogar uma raiz quadrada para o outro lado. Aqui eu já inverti, tá vendo? Passei para cá o c, joguei o 16 para lá. Fiz uma inversão aqui para ficar mais fácil da visualização. Joguei a raiz quadrada de 16 é 4, né? Então, aqui eu já achei a altura, ó. A altura desse meu triângulo aqui é 4 centímetros. Agora eu consigo achar a área dele. A área vai ser a base, que é 6, vezes a altura que eu achei 4, e divide por 2, já que a gente está falando de triângulo. 6 vezes 4, 24. 24 dividido por 2, 12 centímetros quadrados. Vai ser a área desse triângulo isósceles, tá bom? Essa foi a 1, vamos para 2. Considere um quadrado com arestas de 5 centímetros. Qual é a sua área? Lembrando o que é aresta, gente. Arestas, né, são todos os lados desse quadrado. Se eu estou falando de um quadrado, ele tem todos os lados iguais. Então, aqui a base vai ser 5, né? E a altura vai ser 5, né? Já que todas as arestas têm 5 centímetros. Então, daqui eu já posso calcular a área, ó. Base vezes altura, 5 vezes 5 vai dar 25 centímetros quadrados, tá? Essa foi a 2, vamos para 3. Um campo de futebol tem 75 metros de largura e 105 de comprimento. Qual é a área? Só multiplicar, né? O comprimento, que é a base, vezes a largura, que é 75, que seria a altura. 105 vezes 75 deu 7.875. Como aqui as unidades estão em metros, né? Metros quadrados aqui, tá? Vamos para 4. 4 já tem um trapézio aqui. Considere um trapézio onde a base menor tem 5 centímetros e a base maior tem 8 centímetros. E a altura desse trapézio é 3 centímetros. Coloquei a altura aqui, ó, tá? Qual é a área? Primeira coisa, vamos lembrar qual é a fórmula, né, para a gente calcular a área do trapézio. Vai ser base maior mais a base menor dentro de parênteses aqui, vezes a altura desse trapézio dividido por 2, tá? Então, é só a gente substituir os valores que a gente tem, ó. Base maior, 8. Base menor, 5. Altura aqui, ó, multiplicando, a altura é 3. Colocou o 3 aqui, dividido por 2 da fórmula. Agora, gente, sempre resolve o primeiro que está dentro do parênteses, certo? Então, primeiro eu somei 8 mais 5, 13.
tá? Vezes 3 sobre 2. Multipliquei isso aqui agora. 13 vezes 3, 39. 39 dividido por 2, eu encontrei 19,5 centímetros quadrados, já que a gente está falando de área, tá? Essa foi a 4, vamos para a número 5. Na número 5, seja um losango com diagonal maior com 10 centímetros e o diâmetro menor com 5 centímetros. Qual é a área desse losango? Então, aqui botei a fórmula, né, da área do losango, que é diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. Diagonal maior, 10. Substituir aqui no Dzão. Área menor, 5. Substituir no Dzinho. Sobre 2. Multipliquei isso aqui. 10 vezes 5, 50. 50 dividido por 2, 25 centímetros quadrados vai ser a área desse losango. E a última aqui, e não menos importante, calcule a área de um pentágono da figura a seguir, considerando as medidas que foram colocadas nela. Gente, isso aqui é um pentágono porque ele tem 5 lados, tá? Só que é um pentágono irregular, porque os lados dele têm medidas diferentes, dependendo né, do lado que ele esteja aqui. Para eu calcular a área desse pentágono, o que a gente pode observar aqui, olha? Aqui na parte de cima dessa figura, olha, eu tenho um triângulo, tá? Então, eu posso usar a fórmula do triângulo aqui, da área do triângulo. E aqui embaixo, olha, eu já tenho um retângulo, tá? Então, eu dividi essa figura em 2 para eu conseguir calcular a área dela. Isso aqui eu chamei de figura 1, tá? Na qual eu desenhei ela aqui. E essa aqui eu chamei de figura 2, que eu desenhei ela aqui, tá? Então, aqui, gente, vamos primeiro achar a área desse triângulo aqui. Se aqui tem 50 centímetros, tá? Consequentemente, aqui também vai ter 50 centímetros, tá? Já que isso aqui é um retângulo. Então, aqui vai ter 50 centímetros. E para eu conseguir determinar a altura desse triângulo que eu preciso para conseguir achar a dele, vamos analisar essa figura aqui, ó. Se isso aqui tem 30 centímetros, gente, e isso aqui tudo tem 60, eu posso fazer a subtração para encontrar só esse lado aqui, não posso, ó. Isso aqui é 30, tá? E isso tudo tem que dar 60. Então, consequentemente, aqui também só pode ser 30. 30 mais 30 dá 60, que é a altura total dessa figura, tá? Então, coloquei aqui a altura dele com 30 centímetros. Aí, posso achar essa área desse triângulo aqui que eu chamei de área 1. Vai ser base, que é 50, vezes a altura, que é 30, dividido por 2, já que a gente está falando de áreas de triângulo. Multipliquei isso aqui, deu 1.500. Dividi por 2, deu 750 centímetros quadrados. Vai ser a área dessa figura 1 aqui, que é um triângulo. Vamos agora para 2. Como a gente está falando de retângulo, né, eu posso usar a fórmula da área do retângulo, que é base vezes altura. Então, eu peguei 50 vezes 30, que eu chamei de área 2. Ó. Então, a área 2 vai ser a multiplicação desses dois valores aqui, que deu 1.500 centímetros quadrados. Agora, gente, para determinar a área dessa figura total, é só eu somar a área 1 com a área 2. Então, eu somei aqui, ó. A área total vai ser 1.500 mais 750, que é a área 2 aqui, né? Mais a área 1, que é 750 aqui. Somei, deu 2.250 centímetros quadrados. Vai ser a área total